Canal Brasil Pátria do Evangelho, 30ª palestra, continuação. O ódio e a vingança. Segunda parte, início. Outros sintomas desencadeantes do ódio. Devemos ficar atentos também com os seguintes sintomas, que, se não forem extintos no seu início, poderão desencadear o ódio. Se você é daquele tipo que está sempre esperando o pior da vida, você é uma presa fácil do ódio. Você pode dizer: o mundo atual é feio. É verdade que tem lá seus defeitos, mas não é completamente feio. Há coisas muito agradáveis na vida. Se seu mundo interno é cheio de ódio, você vai sempre ver o mundo como um lugar semelhante. Espelhamos quem somos. Se você tem uma péssima autoestima, está na hora de olhar para dentro de si mesmo para detectar o que está acontecendo. Geralmente, a autoestima rebaixada é uma indicação de que você não gosta de você, portanto, há algo de errado dentro de você. Consequentemente, terá dificuldade em gostar dos que o rodeiam. Se você está sempre competindo com os outros, tome cuidado. Isso pode ser uma manifestação de ódio. Geralmente, na competição fora de hora, nós enxergamos nas coisas que o outro faz um ataque à nossa pessoa e assim, invejosos e humilhados, queremos revidar. Quando exageramos ao desconfiar de todo mundo, é o momento de refletirmos: por que tanta dificuldade de confiar? É impossível viver sem confiar. Provavelmente está acreditando que ninguém presta, de que todo mundo é ruim. Esta é uma visão odiosa do mundo. Se você é do tipo que não sabe perdoar, temos um problema muito sério aí, o principal de todos. Isso significa que você não consegue livrar-se do rancor. Talvez você dê a si mesmo bons motivos para justificar seu ódio contra uma pessoa ou contra o mundo. Mas manter o ódio no coração é algo que não se justifica em hipótese alguma. Perdoar significa esperança, solidariedade e capacidade empática. Não perdoar é manter-se prisioneiro a quem direcionamos nosso ódio. Buscar a perfeição é louvável até uma necessidade do espírito. Entretanto, pessoas perfeccionistas e rígidas têm grandes probabilidades de estarem desviando seus ódios ao exigirem muito de si mesmas, como andar na linha, fazer um trabalho ou tarefa repetidas vezes, chegando em alguns casos quase à exaustão para atingir a perfeição. No entanto, a perfeição que tanto perseguem está restrita ao seu mundo interior. Temos também os casos de pessoas que são expostas ao ridículo ou se sentem envergonhadas, o que, por menos que possa parecer, pode dar origem à raiva e ao ódio de retaliação. Muitas vezes, quando fazemos brincadeiras, geralmente de mau gosto, atingimos pessoas que podem estar vivenciando conflitos interiores que negamos, podendo levar a uma reação negativa, imediata ou futura. O ódio é um sentimento que existe e não deve ser ignorado. O ódio é mais duradouro, podendo superar os séculos, e se não for eliminado através da expressão e do diálogo, e principalmente do perdão, ele fica lá, atormentando, feito uma pedrinha no sapato. O ódio funciona como um automatismo violento, labareda voraz que deixa destruição, fazendo com que as mãos do amor tenham que trabalhar na reconstrução que ressurgirá dos escombros. As manifestações de ódio podem deixar campo aberto para as infiltrações das entidades maldosas que estão quase sempre à espreita para nos levar aos cometimentos do ódio. Entretanto, esses auxiliares que nos ajudam no nosso fortalecimento no bem, pelos testes que nos proporcionam, só conseguem nos atingir quando descemos aos níveis vibratórios ao alcance deles. Está realmente em cada um de nós as origens das manifestações de ódio. Junto ao ódio, encontramos o rancor, que é a permanência dele nas promessas feitas a nós mesmos
de revide. A vingança é sua decorrência. A agressividade às vezes externa um estado íntimo também decorrente das nossas manifestações de ódio, rancor, decólera. Invejas, cobiças, ciúmes, inconformações, ressentimentos podem gerar ódio. O que fazer quando o ódio nos invade a alma? O primeiro passo é segurá-lo de todos os modos, não deixá-lo expor-se à vontade. Calemos a boca, contemos até 10 ou até 100, caso seja preciso. Logo em seguida, procuremos um local onde possamos nos recolher. Aí iremos nos acalmando e mentalmente trabalharemos para serenar nosso ânimo exaltado. O espiritualista é concitado a isso, ainda por outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristãs. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Bem-aventurados os brandos e pacíficos, a cólera. Como podemos combater o ódio? Perdoando os que nos ofendem. E o nosso Divino Mestre já nos deu a fórmula. Não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, ou seja, infinita e plenamente. O bom combate se inicia dentro de nós, e as conquistas, mesmo quando lentamente obtidas, vão aumentando nossa capacidade de perdoar. Para avaliar nossa atual condição, observemo-nos diante das situações em que alguém nos fira, até mesmo fisicamente, e analisemos os sentimentos que ainda despontam em nossa alma, a intensidade deles, até que altura eles dominam e até onde conseguimos esquecer o fato e as criaturas que nos atingiram. A vingança. Em não conseguindo dominar, superar o ódio, passamos a alimentar um desejo sem limites de vingança. É muito comum que tal pessoa tenha gênio forte, porque não leva desaforo para casa. Ou então que, se nosso orgulho for ferido, devemos devolver um insulto com a mesma intensidade. Não agir dessa forma é visto como uma covardia, uma fraqueza, falta de personalidade. Tornou-se como ponto de honra a necessidade de retribuir seu mal com o mal. O resultado é que a cada dia aumenta a violência em todos os setores. Se analisarmos nosso cotidiano, veremos que tanto em nossa casa, no trabalho e até no lazer, nos lembramos por qualquer discordância de ponto de vista. Também não deixamos que a opinião que emitimos seja contrariada, que nossos desejos, às vezes absurdos e egoístas, sejam ignorados. Sentimos estranha satisfação quando alguém do qual não gostamos ou nos entendemos sofre dificuldades. Há casos, então, em que a vingança se torna patente. É o que acontece quando tomamos conhecimento de crimes hediondos. O primeiro sentimento é de desejarmos que o indivíduo sofra na própria carne a dor que fez os outros passarem. Então, passamos a ser cúmplices da violência, incentivando-a inconscientemente. A vontade de ver a justiça sendo feita muitas vezes nos torna injustos. Desencorajar a vingança não significa ser conivente com o mal. Pelo contrário, mostra a necessidade de combatermos a maldade com razão e não com o ódio e a emoção que cegam e destroem. A impunidade, às vezes, os preserva da lei humana e isso pode nos revoltar. Não nos esqueçamos das Escrituras, onde é claro que a vingança a Deus pertence. Não que Deus, o Pai Criador, vá se vingar. Mas Ele criou as leis espirituais, dentre as quais está de causa e efeito, na qual tudo que fizermos ao próximo, de bom ou ruim, será retornado a nós mesmos. Portanto, não há malefício que não seja cobrado, não há injustiça que não seja reparada. A vingança se manifesta em nosso íntimo como a reação de um coração ressentido pelo ódio e que guarda a mágoa de uma ofensa recebida. Quando estamos ressentidos e magoados com alguém, começamos a percorrer uma perigosa estrada de ódio, que é fruto de nossa condição de espíritos inferiores. Quando nos vem à mente o sentimento de vingança, já estamos sendo movidos pelo ódio. E quem odeia fere a si próprio em primeiro lugar. O vingador é alguém que carrega pesado fardo de dores, do qual só se libertará quando iniciar a prática do perdão. Quem se entrega
A cega paixão de vingança quase nunca se vinga a céu aberto. Quando é ele o mais forte, cai qual fera sobre o outro, a quem chama seu inimigo, desde que a presença deste último lhe inflame a paixão, a cólera, o ódio. Porém, as mais das vezes assume as aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos escusos, segue na sombra o inimigo, que de nada desconfia, e espera o momento oportuno para, sem perigo, feri-lo. Esconde-se do outro, espreitando de contínuo, prepara-lhe odosas armadilhas, e, em sendo propícia a ocasião, derrama-lhe no copo o veneno. Quando seu ódio não chega a tais extremos, ataca-o então na honra e nas afeições. Não recua diante da calúnia e suas pérfidas insinuações, habilmente espalhadas a todos os ventos, se vão avolumando pelo caminho. Em consequência, quando o perseguido se apresenta nos lugares por onde passou o sopro do perseguidor, espanta-se de dar com semblantes frios, em vez de fisionomias amigas e benevolentes que outrora o acolhiam. Fica estupefacto quando irmãos que se lhe estendiam agora se recusam a apertar as suas. Enfim, sente-se aniquilado ao verificar que seus mais caros amigos e parentes se afastam e o evitam. Aí, o covarde que se viga assim é 100 vezes mais culpado do que o que enfrenta o seu inimigo e o insulta em plena face. A vingança, fruto do atraso moral do homem, é condenável, pois consiste na manifestação de um coração rancoroso. Esse sentimento contrário à lei de Deus deixará de existir na terra quando o homem, usando os recursos do evangelho e da prece, se esforçar por perdoar as ofensas. Quando o sentimento de vingança for mais forte que o desejo de perdoar, devemos empreender todo o nosso esforço por desenvolver o sentimento de fraternidade e tolerância, buscando no evangelho e na prece o amparo e a inspiração para nos libertarmos do desejo de vingança. Aquele que se vinga, além de aumentar seus débitos para com a justiça divina, deixa escapar a oportunidade de se regenerar através do perdão ao agressor, com quem terá, inevitavelmente, de se reconciliar um dia. O ódio envenena os sentimentos e entorpece a razão, dando vitalidade à vingança, conduz a transtornos comportamentais mórbidos de recuperação difícil. Trata-se, à luz da psicologia profunda, de provar que o bem é mais forte que o mal, que a não-violência é o antídoto para a ferocidade, a paciência é o remédio para a irritação, a esperança é o recurso para o desalento. A vingança é a atraso moral do espírito, que permanece em primarismo. O perdão exalta o indivíduo. A primeira leva-o a futuros conflitos e ata aquele que a cultiva a quem detesta. O segundo liberta do agressor e dignifica os sentimentos que restauram a alegria de viver. Um aflige sem pausa e o outro equilibra, desenvolvendo estímulos para novos embates. Conclusões. Como no campo psíquico, os afins se atraem, é preciso cortar a sintonia negativa estabelecida com nossos desafetos. Orar pelo que nos fazem mal, sendo uma das formas de fazeres o bem, significa interromper qualquer ligação negativa. Por isso Jesus nos convida a orar por aqueles que nos difamam e nos perseguem. A vós que me escutai, eu digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldiciam, orai pelos que vos difamam. Lucas 6, 27 e 28. A vibração positiva da prece em favor dos que nos querem mal age sobre o psiquismo de nosso desafeto, colaborando assim para que saiam dessa situação, influenciando o seu inconsciente de forma favorável a nosso respeito. Está provado que o ódio, a raiva, a mágoa e o ressentimento causam doenças graves em nosso corpo somático. A medicina moderna já descobriu que existe uma relação estreita entre nosso estado emocional e o surgimento de inúmeras patologias de difícil cura.
Não podemos esquecer de orar pelos nossos inimigos espirituais e por nossos obsessores, porque eles se enquadram nas recomendações do Cristo. Sejamos mais sábios e inteligentes. Não guardemos ódio nem rancor, os quais poderão desestruturar nosso íntimo. Ao invés de ódio, praticamos o amor, tolerância, compreensão. E, sobretudo, muita prece, não apenas para nossos amigos, mas também para os nossos desafetos. Vitorioso é somente aquele que se vence interiormente, mesmo que vencido exteriormente. Por isso, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Referências bibliográficas. Por favor, leiam as referências bibliográficas. Fim é o fim desta palestra. Se você gostou desse vídeo, nos ajude dando um like ou clicando na mãozinha positiva. Se também acredita que o conteúdo possa ser útil para outras pessoas, compartilhe com elas nosso canal. Se quiser ser avisado do lançamento de novos vídeos, inscreva-se no canal e clique no sininho. Isso. Gratidão pelo apoio e ajuda.